Durante décadas, governos negaram a existência de armas psíquicas, negaram a manipulação da mente humana, negaram o uso de crianças como instrumentos de guerra. Mas e se eu te dissesse que órfãos foram transformados em armas vivas? Que algumas dessas crianças conseguiriam mover objetos com a mente, esmagar órgãos internos e derrubar aviões sem tocar neles? E que tudo isso fazia parte de um experimento militar real, secreto, criado para vencer guerras que nunca apareceriam nos livros de história. Nesse vídeo, você vai conhecer o projeto Fantasma, que usava a telecinese, tá, como principal foco na destruição do inimigo. Então, você que é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, dá um hype, tá, que é um recurso muito bacana, ajuda muito o canal a crescer e dá essa moral para mim, ajudando o canal a chegar nos 3.000 inscritos, tá? Estamos quase lá, conto com vocês. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, entre as décadas de 1950 e 1980, em pleno auge da Guerra Fria, o mundo ele não era dividido apenas por mísseis nucleares e espionagem tradicional. Havia uma outra guerra, silenciosa, invisível, travada dentro da mente humana. Enquanto a população temia bombas atômicas, cientistas militares trabalhavam em algo muito mais perigoso: a transformação da consciência numa arma. Relatórios hoje classificados indicam que telepatia, visão remota e telecineses não eram tratados como superstição, mas como potenciais estratégicos na guerra. E no centro disso tudo estavam crianças sem nome. Bom, vamos abordar o nascimento deste projeto, tá? O projeto Fantasma, ele não começou com crianças, tá? Ele começou com pequenos fracassos. Soldados adultos submetidos a drogas experimentais, espiões treinados para enxergar alvos à distância e monges recrutados para testes de concentração extrema. Todos falharam, tá? Os cientistas chegaram a uma conclusão aterradora. A mente adulta é rígida demais e ela já foi moldada para o mundo. Para acessar o potencial bruto do cérebro humano, precisamos de mentes ainda em formação. Aí é que está o pulo do gato, tá? Foi nesse momento que surgiu a ideia mais cruel e mais eficiente: os órfãos, tá? Crianças sem família, sem registros completos, sem ninguém para procurar por elas. Uma coisa muito cruel, tá? E como é que esses órfãos eram selecionados, tá? Agentes do governo passaram a visitar orfanatos em diferentes países. Eles não usavam fardas, não se identificavam como militares, não, nada disso. Eles se apresentavam como médicos, assistentes sociais, representantes de programas educacionais secretos. As crianças eram submetidas a testes simples, tá? Que na verdade escondiam algo muito mais profundo. Cartas viradas sem tocar, objetos metálicos suspensos por fios invisíveis, reações cerebrais anormais que eram captadas por equipamentos experimentais. E quando uma criança demonstrava qualquer desvio estatístico, ela simplesmente desaparecia. Nos registros oficiais, constavam apenas transferida para instituição especial. Só que essa instituição nunca aparecia de fato. Na realidade, ela nunca mais seria vista pelo mundo exterior, tá? Agora, as primeiras instalações, como é que isso funcionava de fato? As crianças elas eram levadas para instalações subterrâneas, muitas delas construídas durante a Segunda Guerra Mundial e reaproveitadas para esse projeto, tá? Lugares preferencialmente sem janelas, sem relógios, para que elas não tivessem uma noção do tempo. Cada criança recebia um número, um uniforme e uma rotina brutal. Isso aí é ou não é a cara de Stranger Things, tá? Diz aí pra mim. Nomes eram proibidos, a individualidade precisava ser destruída completamente. Os cientistas acreditavam que o ego bloqueava o fluxo psíquico, que realmente faz sentido. Então eles quebravam o ego antes de qualquer treinamento.
Foi durante a terceira leva de testes que algo saiu do controle. Uma menina identificada apenas como sujeito 014 começou a apresentar resultados absurdos. Objetos que se moviam quando ela entrava na sala, lâmpadas que meio que explodiam e equipamentos que começavam a falhar só com a presença dela. Durante um teste de estresse emocional, um cientista elevou o tom de voz. Depois de algum tempo, o coração dele simplesmente colapsou dentro do peito, tá? A autópsia não encontrou causa física clara, mas o relatório interno dizia: possível compressão interna por força desconhecida, tá? A partir desse dia, os pesquisadores entenderam que eles não estavam criando armas comuns. Eles estavam despertando algo que nem eles mesmos compreendiam totalmente. Bom, as mortes começaram a ser frequentes nesse estudo, tá? Crianças que não suportavam os testes, crianças que entravam em colapso mental, crianças que explodiam por dentro. Os corpos eram incinerados, tá? E as famílias nunca mais eram notificadas, nunca tinham ideia do que acontecia. Nos documentos, tudo era classificado como falha experimental. Era só isso. Mas para alguns cientistas, ficou claro que o projeto havia ultrapassado um limite irreversível, com certeza. Mesmo assim, o projeto ele não foi interrompido, ele foi expandido. Bom, eu vou continuar falando aqui para vocês, tá, sobre esse projeto. Antes de mais nada, peço que você assista o vídeo até o final. Se puder dar essa força, vira membro aqui do canal, porque muita gente às vezes assiste os vídeos, não deixa o like, não se inscreve, nem e quem puder também vira membro, porque tudo isso incentiva muito os vídeos aqui a permanecer, né, a frequência. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui essa questão. Bom, depois que a primeira morte aconteceu, o Projeto Fantasma ele deixou de ser um experimento científico e se tornou uma operação de guerra. O pessoal do exército viu um potencial muito grande em usar essas crianças aí como uma arma, né, para poder destruir o inimigo. Ali naquele subterrâneo, sem janelas, os cientistas não perguntavam mais se algo poderia ser feito. Eles perguntavam apenas até onde eles poderiam chegar, antes que as crianças quebrassem, tá? Bom, os pesquisadores chegaram a uma conclusão tão cruel quanto lógica. A mente humana só libera seu potencial máximo quando está sob estresse extremo. Isso significa uma coisa: o sofrimento deixou de ser um efeito colateral e passou a ser parte do método, tá? As crianças passaram a viver sob 3 pilares fundamentais: privação, isolamento e medo constante. Inclusive, esse terceiro pilar foi o que foi usado para criar o adenocromo, tá? Que é uma substância que é tirada do sangue da criança quando ela está sob muito medo. Então, enfim, vários projetos bizarros como esse vieram depois, né, do Projeto Fantasma. Elas dormiam muito pouco, comiam só o necessário para sobreviver e eram constantemente lembradas de que não eram pessoas, eram alvos militares, tá? A tortura era física e psicológica. Cada criança era colocada diariamente em uma câmara de isolamento sensorial, sem som, sem luz e sem nenhum tipo de estímulo, por horas, às vezes até por dias. Os cientistas sabiam que o cérebro humano odeia o vazio, então ele começa a criar estímulos próprios, alucinações, vozes e formas geométricas em movimento. Mas em algumas crianças, o vazio produzia algo diferente. Produzia uma força. Relatórios descrevem objetos que vibravam do lado de fora da sala, portas empenando e câmeras falhando. A mente delas estava começando a empurrar a realidade. O isolamento não era só o suficiente. Então veio a segunda fase, a intervenção química, tá? E nessa parte, você que tem filhos, com certeza vai ficar com o seu coração apertado, tá? As crianças recebiam coquetéis experimentais, derivados de LSD, anfetaminas neurais, substâncias que nunca foram registradas oficialmente. Os efeitos eram devastadores: convulsões, hemorragias cerebrais e mudanças abruptas de personalidade. Mas, em casos muito raros, a mente se expandia. Uma criança identificada apenas como sujeito 031 foi capaz de manter um objeto metálico flutuando por 47 segundos contínuos.
Outro, que era o sujeito 22, esmagou um bloco de concreto sem tocá-lo. Os cientistas estavam eufóricos, eles não viam crianças sofrendo, eles só viam resultados, tá? E para cada criança que demonstrava algum progresso, outras 5 morriam. É sempre assim. Algumas simplesmente paravam de respirar, outras entravam em estado catatônico permanente, e havia casos em que o cérebro simplesmente derretia por dentro. Os corpos eram levados durante a madrugada, as camas eram ocupadas no dia seguinte por novos sujeitos. Nada parava o cronograma, porque o mundo lá fora exigia algo impossível. Vantagem absoluta. E é nessa parte que entra a espionagem, tá? Foi quando alguém fez a pergunta definitiva dentro desse projeto. E se eles puderem ver lugares onde nunca estiveram? Começaram então os testes de projeção mental assistida, tá? As crianças eram forçadas a visualizar bases militares inimigas, salas de comando e líderes estrangeiros em reuniões secretas. E então, algo assustador aconteceu. Os desenhos que eles faziam batiam perfeitamente com os locais reais. Detalhes impossíveis, códigos, posições estratégicas. O Projeto Fantasma havia criado espiões que não precisavam sair do lugar. Mas havia um problema que ninguém previu. As crianças começaram a sonhar juntas, tá? Relatórios mencionam sonhos compartilhados, mesmas figuras, mesmas vozes. Algo estava se formando, uma espécie de consciência coletiva psíquica. Durante uma madrugada, todas as luzes da instalação se apagaram ao mesmo tempo. Câmeras registraram gritos, objetos sendo arremessados, portas se arrancaram das paredes. Quando o controle foi retomado, 3 cientistas estavam mortos sem marcas externas, e as crianças apenas olhavam para o vazio. Muito curioso isso. Bom, houve um momento em que o Projeto Fantasma cruzou uma linha completamente impensada. Até ali, as crianças eram cobaias. A partir daquele ponto, elas se tornaram armas ativas. E uma arma não é criada para existir, ela é criada para ser usada, tá? Após os surtos coletivos e as primeiras mortes internas, o alto comando se reuniu em caráter de urgência. Relatórios apontavam resultados acima do esperado. Capacidade de interferência física à distância, espionagem sem risco diplomático, mas eles também fizeram um alerta. Instabilidade emocional extrema, possibilidade de perda de controle e efeitos colaterais imprevisíveis. A resposta do comando foi simples e aterradora. Nenhuma arma é segura. Ainda assim, todas serão usadas. O Projeto Fantasma foi transferido oficialmente da divisão científica para a divisão de operações especiais. Naquele mesmo instante, as crianças deixaram de ser experimentos e elas se tornaram recursos estratégicos, tá? A primeira missão real foi simples e justamente por isso devastadora. Um general inimigo, conhecido por decisões imprevisíveis, deveria sofrer um mal súbito, uma espécie de morte rápida. Nenhum tiro, nenhum veneno, nenhuma assinatura química. Apenas um colapso interno inexplicável. Uma criança, que é o sujeito 014, foi colocada em uma sala escura, diante dela, apenas uma fotografia e um batimento cardíaco amplificado nos fones de ouvido. Os cientistas deram a ordem. Minutos depois, do outro lado do mundo, o general caiu morto durante uma reunião oficial. A autópsia apontou falência múltipla de órgãos sem causa aparente, tá? O projeto, então, havia feito história sem deixar rastros. E, depois do sucesso inicial, as missões começaram a se multiplicar, tá? As crianças eram treinadas para visualizar o interior do corpo humano, comprimir tecidos específicos e interromper sinais neurais, tá? Tudo isso sem nem chegar perto da pessoa. Relatórios internos descrevem métodos assustadores: colapso pulmonar induzido, parada cardíaca por compressão psíquica e derrames cerebrais sincronizados. As mortes eram sempre classificadas como causas naturais, mas a estatística começou a ficar estranha. Líderes políticos saudáveis demais estavam morrendo muito rápido, sem uma explicação. E todos eles em países estrangeiros, tá?
Não demorou para que percebessem que algo estava ficando estranho. As crianças não afetavam apenas os corpos, elas estavam começando a afetar máquinas também. Durante testes avançados, o sujeito 031 conseguiu desativar sistemas elétricos inteiros apenas se concentrando em diagramas técnicos, tá? Bases inimigas sofreram apagões, tá? Falhas simultâneas de radares e lançamentos abortados de mísseis. Nenhum hacker, nenhuma interferência física. A mente humana estava interferindo diretamente na tecnologia. Era o nascimento da guerra psíquica total. Bom, isso então começou a chamar muita atenção. Então, os militares começaram a rever o andamento desse projeto e até onde se sabe, todas essas crianças foram completamente trancafiadas até o fim dos seus dias, tá? E o que se sabe até hoje, nos dias atuais, é que esse projeto ele só mudou de nome, mas ele continua sendo feito e eles têm como pretensão transformar as crianças, né, outras crianças, em armas biológicas, né, como se fossem metade humanos e metade máquinas, que sejam capazes de afetar pessoas e também circuitos elétricos. Enfim, espero que esse projeto não avance, tá? O Trump, inclusive, estava pedindo todos os arquivos, né? Talvez esse projeto esteja no meio. Vamos ver aí o que é que vai acontecer daqui para 2030, tá? Lembrando, tá, que essas informações aqui todas são pesquisadas, tá? Então, assim, a série Stranger Things bebeu muito nessa fonte. Inclusive, o nome original da série seria Projeto Montauk, mas eles alteraram para Stranger Things, tá? Enfim, vou deixando vocês por aqui. Desejo um excelente feriado. Se gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários sua opinião, sua dúvida, tá? Fiquem todos na paz, bom começo de ano para todos e até breve, meus pequenos.